Quem despreza a própria vida é absoluto senhor da tua. Nesse vídeo eu vou falar de uns conselhos e umas máximas estoicas que eu tirei do Sêneca nas cartas a Lucílio. Essa ideia de que quem tem menos medo controla aquele que tem mais medo, eu gosto de ver ela na questão das brigas de escola, especialmente. Quando a gente pensa em brigas, a gente tende a pensar automaticamente que o mais forte ganha a briga. Mas não é isso. Quem ganha é quem tem menos medo, quem é mais inconsequente. O cara que não tá pensando na bronca que ele vai tomar dos pais, na suspensão que ele vai tomar da diretora, em como isso pode afetar o futuro profissional dele. Esses são os fatores mais determinantes. Como a pessoa encara isso, não a força física, mas a força psicológica. Quanto mais importância você dá para sua própria vida, mais fraco você fica, mais incapaz de arriscar você fica. Cada momento de insatisfação, cada vez que você é contrariado, tudo isso é capaz de te gerar desconforto, incômodo, de alterar o seu comportamento. Então, é uma fraqueza. É o se importar com qualquer coisa. Se importar com você demais é o epítome desse problema. Quanto mais você se importa com as coisas em geral, mais você fica escravo do que acontece, do futuro, das possibilidades. Quanto menos você se importa com tudo, mais senhor você é de si mesmo e das próprias sensações. Um dos ideais de filósofos estoicos, como Sêneca, é de alcançar a apatheia, de alcançar o estado em que nenhum pathos é capaz de te afetar. Mas são essas forças que tomam a gente e agem por nós. Quando você fica furioso, é como se essa força que não é você te tomasse e te controlasse. Então a ideia traduzida para os nossos termos seria essa de você conseguir não ser afetado pelas suas próprias emoções, ou ser afetado o mínimo possível. Porque quando você pensa em tentar ser mais feliz, você pode pensar em querer maximizar quantas vezes você sente prazer, mas para pensadores como eles, quanto mais acostumado você tá a não ter muito prazer, menos você vai sofrer com as instâncias de desprazer. A ideia é se acostumar com um nível base de neutralidade que não seja prazer, mas que seja agradável o suficiente. Um jeito de viver que você não fica sentindo vontade de ter mais prazer e você não fica sendo afetado demais pelo desprazer que aparece. Dá pra comparar isso com o que eles falam sobre o passado, o presente e o futuro. A ideia de viver no presente. Tem gente que ouve isso e já acha que é pra sair pra fazer festa e fazer bagunça. Não é isso que essa ideia quer dizer, pelo menos não aqui. A ideia é de que a gente sofre porque a gente tá atualizando as nossas memórias ruins, ou porque a gente tá antecipando coisas que vão acontecer ruins no futuro. Mas no presente, a gente não é capaz de sofrer. O momento exato, ele é o que é. Ele não significa nada. É, na verdade, aquilo que a coisa significa que traz sofrimento pra gente. Quando você bate o pé, é só uma dor, não é um sofrimento. Mas se você quebra o pé, você pode sofrer porque você vai pensar nas consequências que isso vai ter depois. Você se acostuma menos com as coisas boas e as coisas ruins te afetam menos. Quando você não se importa com o que vai acontecer com você, o que isso faz? Isso tira um monte de amarras de você, que torna você muito maior do que o seu oponente. Então, essa é uma das coisas que me preocupa um pouco nas tendências atuais, não sei quão velhas elas são, mas essa tendência da mídia e da gente mesmo quando usa as próprias mídias, de fazer discurso apocalíptico, de exagerar quão ruim as coisas estão indo, como tudo vai mal e que destruição que é e tudo vai dar errado, ou que nós precisamos salvar e só quando mudar um monte de coisas as coisas vão ser boas o suficiente. Não é assim que você deve pensar. As coisas são como são. Você precisa trabalhar em você mesmo para que você seja capaz de aceitar as coisas como elas são. O amor fati, o amor às coisas como elas são. Esta é a chave da tranquilidade que você precisa, como um estoico. A ideia de que você vai gostar das coisas como elas são, tanto quanto você gostaria se elas fossem exatamente do jeito que você as quer. Porque em última instância, não importa quantas coisas mudem, não importa quão melhor as coisas fiquem, você vai sempre se sentir com essa mesma insatisfação enquanto a sua expectativa não corresponder à realidade. Por isso, o verdadeiro inimigo é a expectativa, e não a realidade. O trabalho interno que você faz está em coisas como, ele diz, refletir sobre aquilo que ajuda a encarar a indigência. Ou seja, ao invés de ficar pensando nessas coisas maravilhosas que talvez você vá ter algum dia, que você pense em como não será tão ruim se você perdê-las todas. Ele fala de aprender a coabitar consigo mesmo. Eu gosto de pensar nisso no exemplo de uma fila. Sabe quando você tá numa fila de 30 minutos? Dependendo de quão ansioso e quão apressado você tá naquele dia, você pode acabar sendo tomado por bastante raiva, por emoções fortes. E o trabalho interno que você deve fazer pra vida é análogo àquele que você faz pra ficar na fila em paz, com tranquilidade.
Você simplesmente coexiste consigo mesmo. Você precisa se sentir pleno consigo mesmo, num sentido que vai muito além dessa história de eu não preciso de namorada, não preciso de namorado, não. O ponto é você não ter nem ninguém, nem nada. Mas isso não deveria ser nada negativo. Nenhuma calamidade tá te assolando. Fazer esse trabalho para encarar o cotidiano, as situações que nem são tão ruins assim, como algo mais neutro, como algo que não te afeta, isso não é muito impossível. A ideia de querer fazer isso já é bastante forte para conseguir te empurrar e conseguir um certo progresso nessa direção. E um jeito também de coabitar consigo mesmo é você ter assuntos nos quais você gosta de pensar. Então, você tá desocupado, você tá numa fila, preso, você para e pensa sobre aquele assunto. Você lembra das reflexões que você estava tendo da outra vez que você pensou nele, e você vai construindo ali uma ideia, ou cria uma história, não precisa ser uma teoria ou reflexões. Algo assim, crie algo que você possa fazer dentro da sua mente que seja independente de todos os objetos externos e pessoas externas. Porque é importante você ser senhor de si nesse sentido. E por último eu trago um conselho do Epicuro, que eu já trouxe aqui como um cara ruim a partir das reflexões do Olavo, mas como eu falei daquela vez, eu não conheço muito bem o Epicuro, então aqui ele não é um vilão, aqui o Epicuro é um cara que tá nos conselhos do Sêneca, e é um bom conselho que ele dá. Ele diz que nós devemos escolher um homem de bem, um homem admirável, e a gente vive como se esta pessoa nos estivesse observando, porque isso nos faz agir de forma muito mais admirável. A ideia de que alguém que nós admiramos e amamos está nos observando ajuda a gente a não ser levado por emoções que são vergonhosas, por coisas que nos fazem mal e que ainda nos vão trazer vergonha depois da gente se deixar afetar por elas. Então essa visão daquela pessoa que a gente ama e respeita, essa visão do homem de bem que a gente tem como exemplo, ela ajuda bastante você a se controlar nessas horas. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente. Falou galera, até o próximo. Não te digas filósofo nunca, nem fales em máximas na presença de ignorantes, mas age de acordo com essas máximas. Assim, num banquete, não ensines como é preciso comer, mas come de maneira conveniente. A felicidade não consiste em adquirir nem em gozar, mas sim em nada desejar, consiste em ser livre. Se não tens vontade de ser frustrado jamais em teus desejos, não desejes senão aquilo que depende de ti. Tomarias ser livre e senhor de ti mesmo, para o que há um só caminho, que é o desprezo de todas as coisas que não estão na nossa mão. Se você não pode falar bem de uma pessoa, é melhor não dizer nada. Livre é o que tu queres ser. Ora, só um caminho há para que alcances esse estado de liberdade, o menosprezo pelas decisões que de nós não dependem. Não tente fazer com que os fatos aconteçam como você quer, mas deseje que aconteçam como eles acontecem, e você se sairá bem. Os homens são movidos e perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm das coisas. Não te alongues a contar as tuas façanhas, nem os perigos que terás passado. Não podes querer que os outros tenham tanto prazer em escutar-te, como tu em contá-los. Não há que ter medo da pobreza nem do desterro, nem do cárcere, nem da morte. Do que há que ter medo é do próprio medo.